Tá como doc, 01 né? doc. Pronto, essa aqui. Pronto, então vamos lá. Função exponencial, né? A função exponencial é uma... Eu tô apresentando a tela, tô. Vai Ah, meu Deus, como é que eu escrevo? Não, vai ser muito bom. Muito bom. Hã? Alguém falou, não deu para entender, não. A Sara conversando. O que foi? Acho que alguém Só escutei o estourado. Bom, vamos lá. Função exponencial, né? Então, a função exponencial é uma das funções mais aplicativas na atualidade, acho que é uma das que tem sido mais citadas, né? Por causa dessa situação do Covid, né? Então, assim, toda vez que a gente pensa em algum tipo de crescimento populacional ou decrescimento populacional, principalmente, a gente trata de função exponencial. Por que eu estou dizendo populacional? Não pensem só na população humana, mas pode ser uma população, por exemplo, de bactérias ou de animais, por exemplo. Muitos casos, animais têm entrado em extinção, e aí o decréscimo dessa reprodução de animais pode ser representado de forma exponencial. Da mesma forma que, por exemplo, a reprodução de bactérias, né? A bipartição das bactérias. São situações que a gente tem muito envolvimento da função exponencial. Outra situação que vocês conhecem na função exponencial, que é um caso particular dela, é a progressão geométrica. Tanto a progressão geométrica, tanto os juros compostos, eles tratam nada mais nada menos que uma função exponencial. Então, essas são algumas aplicações que vocês podem ter em relação à função exponencial. Ela é uma função muito importante, mas ela nada mais é uma representação na forma de função de potência. Então, quando a gente pensa em potenciação, a gente vai tratar justamente da potenciação na forma de função. Eu não sei se vocês conhecem a lenda do xadrez de César. Conhecem? Não? Eu não. Eu não Não, conheço. deixa eu ver se eu tenho uma imagenzinha aqui dela. Está em outro slide. Mas, não vou procurar não. Mas basicamente é o seguinte. A lenda do xadrez, ela fala o seguinte, que na época que foi criado o jogo de xadrez, né? Esse jogo de xadrez, ele foi criado para entreter um rei indiano que estava muito triste porque ele não tinha atividades para se divertir. E ele tinha acabado de perder o filho dele. E aí, não sempre tem lá nos reis aquele... Eu não sei como é a palavrinha que usava na época, mas era aquele pessoal que fica criando coisas, né? Que inventa coisas para eles. Então, César... Bobo da corte. O quê? Bobo da corte. É isso, pronto. Eu não sei se no caso dele era o bobo da corte especificamente, mas era uma pessoa que criava atividade de entretenimento para ele. Eu acho que ele era o bobo da corte, eu não sei se era esse nome. Mas aí o que acontece? Ele criou o jogo de xadrez. E por ser um jogo que, assim, basicamente, apesar de ter uma estratégia, ele não é um jogo repetitivo, sempre vai ter uma jogada diferente, essas jogadas, elas praticamente duram dias, dependendo da forma que você jogue, né? Tem gente que começa a jogar xadrez hoje quando está em casa, por exemplo, né? 2 amigos ou família. Joga, para, volta outro dia, joga, para. Então, é um jogo muito interessante. Aí o rei ficou muito feliz, e aí ele disse assim, e aí, César, o que eu posso fazer para lhe presentear por esse prêmio? Aí ele fez, é um presente fácil. Qual foi o presente que ele criou? Ele pegou o tabuleiro do xadrez, né, que é dividido nas 8 casinhas, que eu não vou fazer as 8 casinhas aqui, mas só para vocês terem ideia, tá certo? Nas 8 casinhas. E aí ele disse o seguinte, olha, eu quero que você me pague em grãos. Aí o rei disse, tá fácil. Para a primeira casa, você vai me pagar 1 grão. Para a segunda casa, você vai pagar 2. Para a terceira casa, você vai pagar 4. Aí ele, é pouquinho, é pouquinho, é pouquinho. E assim por diante. Para a terceira casa, você vai pagar 8. Para a quarta casa, 16. Aí ele foi seguindo essa sequência até chegar na última casa. Só que o jogo de xadrez, ele não tem 64 casinhas, né? Porque seriam 8 linhas com 8 colunas. Pessoal,
quantos grãos de arroz ele pagaria aqui na última casa? E aí? Cento e 128. Hum? 128? Calma. Não. Para visualizar melhor. 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0, concordam? 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. 8 seria 2 a terceira. 16, 2 a quarta. Aqui seria 32, né? Que seria 2 a quinta. E assim sucessivamente. Então, na última casa, quantos grãos eu pagaria? 2 elevado a quanto? Lembrem que são 60 casas, porque são 8 linhas por 8 colunas. E aí? Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui com a resposta. Acho que está nessa aqui. Daqui. Não, com o xadrezinho não está aqui. Está aqui. Pronto. Ó. Esse é o valor exato que ele receberia em grãos. Ou seja, na casa 64, tá aqui, ó. Onde é que tá o 128? Quem respondeu foi Yasmin, não foi? Então, olha só, ó, uma casa, na primeira casa, 1, na segunda casa, 2, na terceira, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Aí, continuando, 512, até chegar à última casa, que seria 2 a 63. Alguém pode se perguntar assim, por que não é 2 a 64? Se são 64 casas, porque aqui ele não começa de 2 elevado a 1, ele começa de 2 elevado a 0. Então, um número a menos. Então, essa é exatamente a quantidade de grãos que ele iria receber. Ou seja, mesmo que o rei desse toda a fortuna dele, jamais ele iria pagar isso que Cessa pediu. E isso aqui foi onde apareceu a primeira discussão e a primeira reflexão sobre a função exponencial. Por quê? Porque se eu chegasse para vocês e perguntasse assim, quantos grãos o rei ia pagar para essa casa aqui, ó? Essa que está aqui. Aí vocês iam contar. Vocês iam ter que fazer casa por casa? Não. Ia ver aqui, ó. 1, 2, 3. 3 vezes 8, 24. Então, 25, 26, 27, 28. Essa seria a 28ª casa. Então, o que vocês iam fazer? Para saber a quantidade de grãos para a 28ª casa, vocês iam fazer só 2 elevado a 27. Lembrando que é 1 a menos, porque eu comecei de 2 elevado a 0. E assim sucessivamente. Então, eu posso representar esse pagamento de Cessa na forma de função, que seria essa aqui, ó. Onde X seria a casa que ele quer saber o quanto vai pagar. Amor? Então, essa lenda aqui ela é bastante famosa, bastante interessante. E reza a lenda que é verdadeira, mas a gente não sabe se realmente é, né, real. Mas esses seriam os primeiros estudos sobre função exponencial, que seria justamente a representação na forma de potência. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vocês estão aí ainda, né? Me assustei depois da aula passada. Sim, ó, Antonina, tu tá em primeiro aqui para mim, tá? Então tu é a minha leitora do chat e Yasmin é a minha calculeira, viu, Yasmin? Nem nomeei meus secretários da aula. Ok. Então, pronto, gente. Ó, função exponencial, né? Ela trata, como eu falei para vocês, de crescimento ou decrescimento populacional. Então, se a gente pensar aqui nesse gráficozinho, ó, a população urbana do mundo, né? Ele está crescendo de forma exponencial. Em 2030,
pode chegar a 5 bilhões de pessoas, né? É gente demais até. Outra coisa que a gente pode tratar sobre a função exponencial é sobre medição de nível de radioatividade. Isso aqui também pode ser representado na forma de função exponencial, tá bom? Aqui a gente vai para a lei de formação e a definição da função exponencial, que já foi falado um pouquinho na lenda, em que uma função exponencial ela é representada nesse formato, ó, a elevado a x, certo? Onde o domínio tem que ser os reais, ou seja, qualquer número que venha à cabeça de vocês pode colocar aqui, mas o contradomínio necessariamente tem que ser os reais positivos sem o zero. Por quê? Porque o gráfico da exponencial, se ela for no formato do a elevado a x, ele vai ser um gráfico que vai estar sempre acima do eixo x, tá bom? Além desse contradomínio aqui, uma coisa importante é sobre o a. O A é o que a gente chama de base. Eita, passou um aviãozão barulhento. Vê se ele diminui. Pronto. Aí, o que acontece aqui? A base da função exponencial, ela deve necessariamente ser sempre positiva e diferente de 1. Então, cuidado que a regra que vale lá para a função do primeiro grau e segundo grau, que é assim... Na função do primeiro grau, A positivo, crescente. Segundo grau, A positivo, com cavidade para cima. A negativo, decrescente. A negativo para segundo grau, com cavidade para baixo. Essa regra, ela não vale para exponencial, porque necessariamente a base tem que ser maior do que 0, tá certo? E diferente de 1. Por quê? Porque, veja só, se a base for negativa, imagine que essa seja a função exponencial. F de x igual, vou escrever aqui fora, a menos 3 elevado a x. Pessoal, uma perguntinha. Isso e isso é a mesma coisa? Por exemplo, as duas... Não, professor. Não, professora. Porque quando você faz fora do parênteses, você só está elevando o número. Quando faz dentro do parênteses, você está elevando tanto o sinal como o número. Pronto, perfeito. Foi o Rodrigo, né? Sim. Sim, Pronto. professor. Então, olha só, perfeito. Isso aqui é uma função exponencial. Então, cuidado. Ah, professor, você não disse que o A negativo não pode? Aqui o A não está negativo. O 3 é positivo. Mas fora do 3 tem um menos, tá certo? Que é diferente daqui, como o Rodrigo exatamente falou. Aqui, eu estou elevando menos 3 a x. Nesse caso, eu estou assim, ó. Menos, aí, 3 elevado a x, certo? Então, por exemplo, quando eu faço isso aqui, é diferente disso aqui. Ok? Por quê? Menos 3 elevado a 1 meio, isso aqui, aí vamos relembrar uma propriedadezinha. Vou botar aqui uma observação. Que é o seguinte, toda vez que vocês tiverem uma potência em que ela for fracionária, o passado dessa potência é uma raiz. Então, A elevado a m sobre n é a mesma coisa que a raiz enésima de A elevado a m. Ó, de baixo sobe, o de cima desce, tá certo? Então, isso aqui é uma raiz. Menos 3 elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 3. E não existe no conjunto dos reais raiz quadrada de menos 3. Aqui entraria nos complexos. Então, como não está definido aqui, ó, nos reais positivos, essa função ela não pode ser exponencial. Que é diferente desse caso aqui, ó, que está fora do parênteses, porque você ficaria com menos do lado de fora e a raiz quadrada de 3. Pronto. Então, a raiz quadrada de 3 ia dar um número irracional, beleza, é real, e o menos ia ficar aqui fora, tá bom? Então, não pode ser negativo por isso, porque eu posso colocar aqui uma fração no expoente e, de repente, não ter imagem. Segundo caso, é se a base for 0. Gente, uma coisa muito importante. Alguém ainda tinha dúvida em relação a isso? Do 0 elevado a 0? Ou todo mundo sabe dessa indeterminação?
E aí? Todo mundo conhece? Sim, professor. Sim, né? Então, pronto, não Zero precisa qual. elevado a Não zero. sei se todos conhecem. É, né? Confirme. Se alguém não conhecer, eu falo sobre isso. Então, olha só. Aqui é o seguinte. Se mudarem de ideia e quiser que eu explique sobre isso, vocês me dizem. Aqui eu tenho zero elevado a 1 meio, beleza, é zero. Mas se o x for igual a zero, aí o zero elevado a zero vai ser uma indeterminação matemática, tá bom? Então, novamente, não teria nos reais. Oi, alguém falou? O microfone de Jason tá aberto. Ah, tá. Aí não tem nos reais positivos, né, sem o zero, essa é a indeterminação matemática, tá bom? Então, por isso que a base também não pode ser zero. O último é se o A for igual a 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, que tipo de função é essa? Constante? Constante, porque não importa qual x. Tá aí, né, professora? Ah, é verdade, nem precisa ter escrito aqui. Então, olha só. Então, qualquer que seja o expoente que vai aparecer aqui, ó, sempre vai dar 1. Então, ela seria uma função constante. O gráfico seria isso aqui, uma reta. Não pode ser compatível com a exponencial, tá bom? Então, por isso que são essas 3 regras básicas, beleza? Pronto, vamos para cá. Primeira questãozinha. Ó, na tabela abaixo, o domínio da função são os valores de x, beleza? E a imagem da função, os valores de f de x igual a y. O valor de x cresce e os valores correspondentes de y também, tá bom? Podemos dizer que os valores da tabela representam a função. E aí? É uma função linear? É uma função quadrática? É uma função exponencial? Logarítmica ou modular? Quem seria essa função? F de x, se for função linear. Tem alguma coisa multiplicada por x que vire, ó, que eu quando substituo aqui, menos 3 vezes a, deu 1/8. Depois, menos 2 vezes a, que dá 1/4. Depois, menos 1 vezes a, que dá 1/2. Existe essa possibilidade? Mesmo a? Não, professor. Não. Ó, se eu fosse substituir o menos 3 aqui para dar 1/8, esse A tinha que ser alguma coisa do tipo menos 1 sobre 24, por exemplo. Aí aqui já teria que mudar para menos 1 sobre 8 e assim por diante. Então, eu teria um valor diferente. Então, não pode ser linear. Quando vocês tiverem uma função assim com um gráfico, uma tabela desse jeito, e tiver confuso a parte da fração, vem para cá, ó. 1 seria quem? Para dar 1? Seria alguma coisa elevada a zero, tá bom? Então, alguém elevado a zero. Aqui o 2, aqui o 2, então seria o 2 elevado a 1. Significa que essa base aqui é 2 elevado a zero. 4 é 2 elevado a 2. 8 é 2 elevado a 3. Então, se vocês forem olhar aqui, ó. Exponencial. Isso, 2a menos 3, 2a menos 2, 2a menos 1, ou seja, uma função exponencial, tá bom? Então, esse seria um gráfico de uma função exponencial, beleza? Pronto. Próxima. Olha só. O Sindicato dos Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja 1.800. Propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho, a expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo serviço, né, T em anos, aqui está a função, certo? De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa em 2 anos de tempo de serviço em reais será. Gente, muito cuidado com questões que envolvem potenciação e exponencial, porque às vezes eles costumam dar
a unidade de medida diferente da pergunta. Então, vocês têm que observar. Minha pergunta está em anos e a unidade de medida que ele deu foi em quê? Em anos. Beleza, não preciso converter nada. Porque isso acontece muitas vezes, por exemplo, ele dá a unidade de medida em horas, mas a pergunta bota em minutos. Aí você tem que converter, tá certo? Então, tem que ter sempre esse cuidado, tá bom? E aí, como fazer essa questão? Essa é uma questão de valor numérico. O que é que eu faço com esse 2? Multiplica por 1,03? Na verdade, eleva. Multiplica? Não, eleva isso. Eleva. Então, É eu isso. vou achar o S de 2. Vai lá, Yasmin. 1.800 vezes, aí, 1,03 elevado a 2. 2. Aí você vai fazer aí, ó, 1,03 vezes 1,03 e depois multiplico por 1.800. Vai dar 1,0609. 1,0609. Agora multiplique por 1.800. 1909,62. Pronto, então resposta letra E. Gente, se vocês estiverem fazendo uma questão de concurso, tá certo? Não se atenham muito a fazer essa continha, porque é perca de tempo, tá bom? O que vocês vão fazer? Sim, gente, por falar em concurso, ou saiu, deixa eu ver aqui, Júlio, deixa eu ver aqui. Um aluno meu que me mandou, ou saiu ou vai sair, aqui. Um concurso para a Prefeitura da Paraíba, 900 vagas. Campina Grande, se eu não me engano. Eu vou mandar no grupo de vocês. É importante que vocês façam concurso. Não esperem fazer concurso quando terminar o curso. Por quê? Por exemplo, antes de entrar no IF, eu era professora do estado do município. Ainda faltava 2 anos para eu terminar o curso quando eu fiz o concurso do município. Eu terminei o curso e só fui chamada ainda 3 anos depois. Por quê? Porque normalmente os concursos, a vigência é de 4 anos. 2 anos mais 2. Então, vocês fazendo o concurso agora, muitas vezes vocês vão chegar a ser convocados quando tiver concluído o curso. E outra coisa, vocês vão ganhando experiência de concurso. Então, é importante que quem quer realmente seguir a linha de professor de matemática começa a fazer concurso agora, até para vocês começarem a se adaptar ao tipo de questão, né? Os tipos de nível das provas e assim por diante. Eu acho que abriu uns aqui no RN, eu não tenho certeza, porque esse aluno meu sempre manda. Então, é muito importante que vocês façam, tá bom? Por exemplo, essa da prefeitura, ele estava estudando e ele mandou umas questões, e são bem parecidinhas com esse modelo que está aqui. Então, é bom que vocês comecem a fazer isso, viu? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um site chamado PCI Concursos. Conhecem? Eu conheço, ou não? professor. Sim, né? Eu Pronto. conheço. Conhece, né? Pronto. Eu fiz transição do quartel, do exército que saiu. Sai tudo lá, né? Pronto, lá sai tudo. E tem uma área específica só de professores e tem outra área que você bota só concurso. Aí concurso de tudo, né? Para substituto, para efetivo, para exército, para tudo. Aí é muito bom, porque vocês ficam atualizados do concurso. E muitas vezes, dependendo do caso, às vezes consegue até isenção, né, da taxa. Então, aí é que é melhor mesmo para vocês fazerem. Quem tem direito à isenção da taxa, faz todo que aparecer. Principalmente se não tiver que viajar, alguma coisa do tipo, né? Pronto, gente. Então, assim, esse é um tipo de questão muito padrão, tá bom? Seja concurso, seja provas do Enem, assim por diante, tá bom? Passei direto uma aqui. Outra. Ó, a função L de T, 2.000 vezes 1,5 elevado a T, representa o lucro mensal de uma empresa. O lucro dessa empresa após 3 meses, em reais, será. E aí, eu preciso converter? Ou está tudo na mesma unidade de medida? Está na mesma unidade. Na mesma unidade. Tudo na mesma unidade. Então, olha só. É só substituir por 3 o tempo.
2.000 vezes 1,5 elevado a 3. Vai lá, Yasmin. 4,5. Certeza? Aí seria 3 vezes 1,5. Exatamente. Elevado a 3. 1,5 elevado a 3 é 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. 3,375. 6, quanto, Yasmin? Dá 3. 3,375. 3,375, né? Pronto. Agora multiplica por L3. 6. Ah, 6, né? 750. Não, tá certo, Não, tá professora. certo? Aí o Ai, foi mal. resultado dá 6.750. Tá. 6.750. A resposta é a letra D. Sim, gente, eu fui falar de uma coisa e mudei de assunto. Aí pronto, aí voltando aqui. Que eu comecei a falar que vocês não fizessem essa conta, né? Quando vocês viram uma questão dessa no concurso, é perda de tempo fazer esses anunciados quando as alternativas estão assim. Por exemplo, 1,3 elevado a 2 é praticamente impossível esse número ser duplicado. Concordam? Né? Porque para esse número ser duplicado, o resultado dessa potência tinha que dar o número 2 ou acima de 2. E 1,3 elevado a 0,2 não tem como ele chegar perto de 2. Então, de cara, vocês iam eliminar todas as alternativas. A única que está aqui é o 1909, que está abaixo do dobro, tá certo? Então, quando vocês virem essas questões que envolvem esses anunciados, aí evita fazer essa conta, porque você perde, sei lá, 5 minutos, não sei quanto tempo, porque na calculadora Yasmin está fazendo aqui é rápido, mas lá não. Então, evita fazer essa continha para não fazer, porque aqui não precisa mesmo, é impossível você fazer isso aqui dessa forma, né? Nesse caso, já dá para eliminar algumas das questões, né? Por exemplo, aqui é 2.000, né? Dá para eliminar, por exemplo, a letra A, a letra B, mas mesmo assim ainda fica próximo essas alternativas. Aqui talvez fosse mais eficiente vocês fazerem a potência. Uma forma de fazer essa potência sem fazer um por um, que eu não sei se é eficaz, né? Mas seria mais ou menos vocês fazerem assim. 2.000, certo? 1,5 a terceira é a mesma coisa que 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, né? Aí o que a gente pode fazer? Por exemplo, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, eu vou fazer a conta e depois eu explico por quê, tá? É a mesma coisa que fazer 2 vezes 15 vezes 15 vezes 15, tá? Que seria fazer essa conta aqui. Tira um zero, pula uma vírgula. Tira um zero, pula uma vírgula. Tira um zero, pula uma vírgula. Por que eu tiro um zero e pulo uma vírgula? Porque eu estou fazendo essa conta aqui, ó. 1,5 é 15 sobre 10. 15 sobre 10, 15 sobre 10. Certo? Então, tenho 3 zeros, 3 zeros. Então, a mesma coisa que 2 vezes 15 vezes 15 vezes 15. Aí, vamos lá. Vamos fazer a conta, né? Então, seria 2 vezes 15 dá 30, né? Aí, depois faria o 30 vezes 15. 3 vezes 15 vai dar 15. 3 vezes 3, 450. E depois do 450, faria o vezes 15, tá? Aí você chegaria o 450 vezes 15 nesse valor. É uma alternativa para você não fazer essa multiplicação, né? Multiplica, depois multiplica, tá bom? Deu para entender, né, gente? Sim. Sim, né? Pronto, um exemplo que eu falei para vocês foi justamente sobre isso, né? O processo de bipartição das bactérias, né? Em que o que ocorre aqui? Vocês vão ter aqui, por exemplo, num laboratório, que uma bactéria vai ser dividida em duas, que isso a gente chama de geração, tá bom? Então, vamos lá. Em uma cultura de laboratório, vamos considerar determinada bactéria que se dividirá em duas. Dando origem à primeira geração, cada bactéria da primeira geração sofrerá bipartição, dando origem à segunda geração. Então, ó, tenho a primeira geração, tá certo? Eu tenho a primeira bactéria que não fez nada ainda, aí ela se reproduziu,
primeira geração. Depois da primeira geração se reproduziu, segunda geração, e assim sucessivamente. Então, essa bactériazinha que está aqui, ela não é a primeira geração, porque ela é a inicial, tá bom? Quando ela se reproduziu, as bactérias fofas, né? Aí, o que ela fez? Essa aqui é o que a gente chama de primeira geração, certo? Essa primeira geração, ela vai se reproduzir de novo, certo? Quando ela se reproduz, aí isso aqui vira segunda geração. Mas, gente, ó, como aqui eu não reproduzi nada, eu tenho uma bactéria. E uma bactéria significa 2 elevado a 0. E o que significa esse 2 elevado a 0? Porque não teve nenhuma geração, ela não se reproduziu. Quando eu venho para cá, eu vou ter a primeira geração. Então, eu tenho 2 elevado a 1, 2 bactérias. Já na segunda geração, eu vou ter o quê? 2 elevado a 2, que são duas bactérias, né, que se reproduziram, e eu vou ter aqui a segunda geração, que vai dar 4 bactérias. E assim sucessivamente, ó. A terceira geração, ela vai gerar o quê? 8 bactérias. E se eu perguntasse a vocês agora a enésima geração, qual seria a lei de formação dessa função? E aí? Seria 2 elevado a 8, professor? 2 elevado a 8 é a terceira geração. Se eu quiser saber a enésima geração. Enésima geração significa geração X. Entendi. Seria qual? Professora? Pode falar. É Célia, né? Não, é Antonina. Oi, Antonina. Sempre confundo a voz de vocês duas. Vai, Antonina. Não, Leonardo falou aqui, mas eu acho que foi referente à última questão que a senhora estava falando. Essa. Sim. Ele falou que poderia somar metade, tipo 1,5 mais a sua metade, mais a sua metade novamente. Dá a mesma coisa? Não sei, só sei que ele falou. Tá. Leonardo, você testou? Se deu a mesma coisa, pode. Dá, professor, dá a mesma Dá? coisa. Porque quando você multiplica 1,5 vezes 1,5, o 1 é como se você tivesse com a mesma coisa, 1,5. Aí você estaria somando só a metade, que é correspondente ao ponto 50, né? Tá. É verdade. É. A metade de 2.000, não é isso? Não, só a multiplicação de 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Se você pegar 1,5, sim. somar metade de 1,5 e depois somar de novo a metade do que deu, aí esse 1,5 aí fecha essa multiplicação. Ah, entendi. Tá certo, tá. Sim, e aí, gente? Se fosse a enésima geração, como é a lei de formação dessa função? Seria 2 elevado a 1 oitavo? Não. Ó, nenhuma geração, 2 elevado a 0. Primeira geração, 2 elevado a 1. Segunda geração, 2 elevado a 2. Terceira, 2 a terceira. Enésima geração, 2 elevado a quem? A N. Pronto, isso. Porque eu não sei quem é a geração que eu estou perguntando. Então, isso aqui, ó, seria a geração N. No caso aqui, geração 0, porque nos reproduziu. Geração 1, o N igual a 1. Geração 2, N igual a 2. 3, N igual a 3, tá bom? Cuidado, gente, com isso. Sempre que ele perguntar lei de formação, não use os valores que foram dados na questão. É sempre essa forma geral, tá bom? Porque os valores foram dados na questão é para você conseguir, por recorrência, fazer a lei de formação, tá bom? Por recorrência, significa você fazer assim, vai olhando os valores,
a lógica dessa função é essa, é uma potência, tá bom? Então, é por isso que seria 2 elevado a n, tá bom? Aqui seria a representação, ó, a lei de formaçãozinha aqui, ó. A lei de formação dessa função, e aqui seria o gráfico, né? Então, tá aqui o gráfico, ó. Quando eu tiver na reprodução 0, eu tenho uma bactéria, tá aqui, ó. Quando eu tiver na primeira geração, que foi uma reprodução que ela teve, né? Eu vou ter 2 bactérias. Segunda geração, 4 bactérias. Terceira geração, 8 bactérias. Quarta geração, 16 bactérias. E vai continuar infinitamente até a enésima geração. Esse seria o gráfico da função. Pessoal, muito cuidado com esse tipo de gráfico, tá bom? De novo, aquela observação que eu falo para vocês. Esse gráfico é o gráfico de um exponencial normal. Como aqui eu estou falando de geração e de bactéria, o que eu tenho que corrigir nesse gráfico? Deixa eu só ajeitar aqui a posição. Que não é isso que tem que corrigir, viu? Vou achar aqui o... Não. Tentando pegar a curva aqui do exponencial. Pronto. Não é essa a correção, viu? A correção. Esse é o gráfico exponencial qualquer. Pensando no gráfico das bactérias, o que eu preciso corrigir nesse gráfico? A parte que passa do ponto? De que ponto? Do 16 ou aqui atrás? Atrás. Por quê? Porque começa do 0 Isso. a reprodução. Isso, porque começa do 0 a reprodução, que a bactéria é original, e não existe uma reprodução negativa, né? Não tem como uma bactéria se reproduzir negativamente, menos uma bactéria, menos uma geração, né? Então, para um gráfico de exponencial crescente, que é esse caso, o gráfico seria assim: para um gráfico contextualizado, tem que eliminar essa parte. Então, sempre esse é o procedimento que vocês fazem quando for fazer o gráfico. Faz ele bonitinho e observa as restrições. Qual é a restrição? Não pode continuar atrás do eixo X, desculpa, eixo Y, aí apaga. Não pode continuar aqui em cima, aí aqui apaga. Quando é que seria o caso que eu apagaria essa parte aqui? Quando parasse de se reproduzir a esse ponto, né, professor? Isso, exatamente. Se, por exemplo, vamos supor que, hipoteticamente, ele dissesse assim, olha, as bactérias param de se reproduzir na 4ª geração, ou elas morrem, alguma coisa desse tipo. Então, quando elas param de se reproduzir na 4ª geração, eu pararia o gráfico até o 16. Então, esse gráfico iria só daqui, né, do 1 até o 16. Mas como ela continua, né, se reproduzindo, né, vamos supor que, por exemplo, vocês conhecem o princípio do antibiótico, do funcionamento, né, do antibiótico, conhecem? Mais ou menos, professor. Como é que ele funciona no nosso organismo? Qual a função dele? Combater as bactérias? Hã? Combater as bactérias que causam inflamação. Pronto. Ele combate como? Matando as bactérias ou fazendo com que elas parem de se reproduzir? Ela cria um anticorpo, né? E esse anticorpo faz o quê? Aí ele vai eliminando as bactérias, o potencial, a força dela se reproduzir, né? Ele vai deixando ela como se fosse estéril. Isso. Ou seja, esse exemplo que eu estou falando para vocês seria mais ou menos assim, olha, após a 4ª geração foi administrado um antibiótico, por exemplo. E aí, a partir desse antibiótico, as bactérias pararam de se reproduzir. Porque muita gente acha que o antibiótico serve para matar o que tem, né? Mas não, ele faz isso, exatamente o que já se falou, né? E foi João Vitor também, não foi? Isso, professor. Foi. Ou seja, ela não mata as bactérias, ele só faz diminuir o potencial de reprodução delas. Então, ela faz com que a reprodução se estacione. E aí, com o tempo, né, o organismo vai se defendendo
e vai, né, eliminando as bactérias, matando, etc. Mas é justamente essa situação. Então, essa seria uma situação em que o enunciado ele poderia falar, por exemplo, da administração de um antibiótico. Pronto. Após a administração do antibiótico, parou na 4ª geração ou 5ª geração, assim por diante, tá certo? Aí vocês fariam o gráfico cortando, tá bom? Aí, vamos lá. Função exponencial. Gente, é para vocês verem, por exemplo, a importância, né, da questão de conhecer função exponencial. Acho que quem conhece função exponencial tem um pouquinho de pensamento para o dia a dia, vai pensar assim, poxa, como eu tenho que me proteger? Porque a reprodução das bactérias ela é muito parecida com a reprodução viral. No caso, quando a gente fala em contaminação, na verdade, às vezes ocorre até de forma muito mais rápida, né? Então, imagine aí, por exemplo, eu tô doente, aí passo para 2 pessoas. As 2 pessoas adoecem, passam para mais 2. Em uma semana, quantas pessoas estão doentes, né? Então, imagine até lá. Por exemplo, no IF, a turma da gente, né? Lá dando aula, aí eu adoeci. Passei para Jailson. Jailson adoeceu 2 da turma, que adoeceu mais 2 da turma e mais em casa. Então, imagine quantas pessoas não adoeceram, né? Então, por isso que uma doença dessa vira uma pandemia no instante, né? Porque muita gente se pergunta assim, como é que essa pandemia virou isso e começou lá na cidadezinha da China, né? Mas é justamente isso, porque basta uma pessoa da China lá ter viajado para outro país, que viajou para lá, que veio bater aqui, pronto, acabou, a casa caiu. Então, gráfico da função exponencial. O gráfico da função exponencial, ele vai ser dois formatos. Ou é crescente, ou é decrescente. E para ser crescente, ele necessariamente tem que ser maior que 1. Sempre que a base for maior que 1, o gráfico vai ter o formato crescente, que é esse gráfico que está aqui. Via de regra, se for uma funçãozinha no formato a elevado a x, essa função ela vai sempre cruzar o eixo y no ponto 1, tá? Se eu modificar essa função multiplicando por alguém, uma constante, tá certo? Se eu multiplicar por uma constantezinha k aqui, por exemplo, aí essa função vai modificar. Aí vamos lembrar daquele processo que a gente falou lá no início de função, né? Parece que foi tanto tempo. A translação, né? A translação, que é subir ou descer o gráfico, ele ocorre quando eu multiplico ou somo a função alguém. Então, por exemplo, esse gráfico, via de regra, ele passa no ponto igual a 1. Mas se for uma função do tipo 2 vezes a elevado a x, ele não vai mais tocar em 1. Ele vai tocar no 2, certo? Então, se for um gráfico original esse gráfico vai ser crescente e passando por 1. Se eu multiplicar por uma constante, aí esse gráfico vai subir ou descer. Tá bom? Aí. Ixi. Deixa eu apagar. Eita, a borracha não tá funcionando. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Pronto. Como construir o gráfico da função exponencial? No gráfico da função exponencial, não é parecido com o gráfico da função do primeiro e segundo grau, que eu disse a vocês que basicamente vocês tinham que marcar na do primeiro grau, né? Determina a raiz e marca o B, faz a reta. Na do segundo grau, raízes, vértice e o C, aí faz a parábola. Na do exponencial, não. Vocês têm que fazer basicamente 3 pontos. O ideal que eu sugiro a vocês, sempre que for construir o gráfico, é atribuir esses 3 valores. Por quê? Para atribuir os valores menos 1, 0 e 1, vocês vão ter certeza como fica a posição da parábola, da exponencial no gráfico, tanto à esquerda do eixo Y como à direita do eixo Y. E, de quebra, vocês não precisam fazer muita conta. Quando o expoente for negativo, você só vai inverter a base, e quando for positivo, vai permanecer a base. Então, por exemplo, o 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que isso aqui, ó. Certo? 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que isso aqui, ó. 2 sobre 1 a menos 1 é a mesma coisa que 1,5. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Quando for 2 elevado a 0, ó, tá aqui o pontinho, tá? Quando for 2 elevado a 0, isso aqui vai dar 1. Porque qualquer número elevado a 0 vai dar sempre 1.
Quando for 1, aí vai dar 2 elevado a 1, que é 2. Então, o que vai acontecer? Qualquer que seja a base, se vocês atribuírem esses valores, vocês vão ter sempre isso. Inverte 1 e permanece. Então, por exemplo, se a função fosse do tipo 5 elevado a x, na tabelinha, que seria esses valores, né? Seria 1/5, 1 e 5. 1000 elevado a x. Usando a mesma tabelinha, seria 1 sobre 1000, 1 e 1000. Não tem conta para fazer, entendeu? Vocês só fazem esse procedimento, então é bem mais rápido de construir o gráfico e você não precisa fazer tanta conta. Aí, ó, esses são os 3 pontos, ó. Quando x for menos 1, y 0,5. Quando x for 0, y vai dar 1. E quando x for 1, y vai dar 2, tá bom? Então, ó, qualquer que seja a função, né, ela vai ser sempre crescente quando a for maior que 1, tá bom? Na função exponencial decrescente, ó, para ser decrescente, a base tem que estar entre 0... Opa! A base tem que estar, ó, entre 0 e 1, certo? A base estando entre 0 e 1 significa que essa função vai ser um gráfico da função decrescente, ó, ela vai ter esse formato. E a mesma regra que eu falei para vocês vai valer para cá. Ó, passa pelo ponto 1, tá bom? Y igual a 1. Esse seria um exemplo de uma função exponencial decrescente, 1/2 elevado a x. Aí a pergunta aqui, ó, essa função e essa função aqui. A primeira vai ser o quê? Crescente ou decrescente? A primeira vai ser crescente, professor. Crescente. Muita gente acha que assim, é fração, é decrescente. Não é fração, é crescente. Não. Aqui é uma fração, mas uma fração que dá maior do que 1. Crescente. A segunda? A segunda acho que é decrescente. Menos 2. Quanto é a base? Base é 0, né? É crescente também. Crescente também. A base, ó, é 2. Não tem parêntese aqui, tá bom? Então, como a base é 2, 2 é maior que 1. Cuidado para não achar que o fato de ser negativo, ela vira decrescente. E aqui? Crescente. Crescente. Aí, no caso, como é meio, é menos que 1, é decrescente também, né? Decrescente. Ela vai ser decrescente porque a base está entre 0 e 1. Ó. 1/2 é 0,5, tá certo? E essa aqui? Decrescente. Essa aqui não é nada. Por quê? Porque não existe raiz negativa. Não existe base negativa, tá bom? Então, como não existe base negativa, que é diferente, esse caso é diferente desse caso aqui, ó. Aqui não tem parênteses, então aqui é só o 2 elevado a x. Aqui tá com parêntese. Então, menos 2 elevado a x. Aí, nesse caso, ela não é nada, porque nem função exponencial ela é, tá bom? Então, ela nem é crescente, nem é decrescente. Aqui tá o gráfico, ó. Novamente a tabelinha, tá vendo? Aí, ó, inverte a base, porque aqui não é 1/2, aí vira 2. Aí aqui, 1, eu já marquei o ponto aqui, ó. O 1, quando o x for 0, e depois aqui, ó, vai permanecer a base, que nesse caso é 1/2. Pronto. E tá feito o gráfico, tá certo? Então, recapitulando. Se a base for maior que 1, não importa se é fração ou não, crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, decrescente. Tá bom? Posso seguir, né?
Professora, Oi, Yasmin avisou aqui que teve que sair da aula. tá certo, tem problema não. Aí, opa. Tá tudo riscado aqui, deixa eu ver se eu não consigo apagar. Então, ó, recapitulando para vocês, ó, a função exponencial sempre vai ter como ponto que toca o eixo y, o par 0 e 1. Necessariamente, o ponto de encontro da função exponencial vai ser sempre 1, tá bom? Então, se eu perguntasse para vocês assim, qual o ponto em comum de qualquer função exponencial no formato a elevado a x? Aí vocês vão dizer o ponto ou par ordenado 0 e 1, ou simplesmente y igual a 1, tá certo? Esse é o ponto de encontro. Equação exponencial, né? A equação exponencial, ela existe alguns casos de resolução da equação exponencial em que ela é 8h20. Me lembrei daqui a 5 minutos. Não, eu deixo para fazer a chamada. Vocês têm GT depois? Tem, né? Mas dá tempo de eu fazer a chamada, não dá? Tem, professora. Dá, né? Dá, né? Quem precisar ir para o GT, vocês me avisam que saiu. Então, ó, a função exponencial é uma equação, a equação exponencial, para resolver ela, existem alguns casos. O caso simples, que é uma função do tipo alguma coisa elevada a x igual a um número. O caso especial, que é isso aqui com um artifício, tá bom? Que vocês vão precisar utilizar alguns artifícios para resolver, além desse outro caso aqui. Esse outro caso aqui, que envolve artifício, ele também vai decair mais na função logarítmica, tá bom? Então, precisa-se um pouquinho de logaritmo para resolver isso aqui, em a maioria dos casos, tá bom? Mas nem sempre vai ser necessário. Por exemplo, como é que você vai saber que vai ser necessário usar logaritmo ou não? Quando você tentar se livrar desse somatório aqui, tá bom? Aí vamos lá. Como resolver uma equação exponencial? Via de regra, o objetivo de resolver uma equação exponencial é sempre bases iguais para poder resolver os expoentes. Então, não importa qual seja o formato que está essa função, essas bases têm que ficar assim. Aí o que a gente faz? Corta, né, entre aspas, corta as bases e resolve o expoente. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a alguém e 2 elevado a outro alguém, para que esses dois números sejam iguais, por exemplo, para que esses dois números sejam iguais, qual tem que ser o valor de y? Nesse caso que eu falei, 2 elevado a 10 igual a 2 elevado a y. 10. Seria 10, o y. 10, né? Para que sejam equações sejam iguais. Então, por isso que sempre o objetivo de resolver a equação exponencial é deixar a base igual e só resolver o expoente. Porque só importa o expoente, já que as bases são iguais, tá bom? No artifício, não. A gente tem que substituir por um valorzinho que eu falo depois, tá bom? Então, vamos aqui para o primeiro caso aqui. Não, antes de fazer, deixa eu resolver aqui essas aqui. Deixa eu duplicar. Pronto. E deixar um espacinho aqui para a gente resolver antes de ir para aquela questão. Pronto. Olha só. Esse primeiro caso aqui é uma equação simples, que é número igual a número. Então, o que eu preciso fazer aqui? Somente deixar o 25 na base 5. Então, 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2. Então, corta, x vai ser igual a 2, tá bom? Esse caso é um caso simples. Quando vocês tiverem uma operação aditiva, e quando eu disser a vocês aditiva, significa multiplicação, soma ou subtração, tá bom? Aí vocês precisam usar o artifício. Como é que funciona o artifício? Quem tiver com x tem que ficar também na mesma base. Então, 9 é a mesma coisa que 3 elevado a quem? A 3. A 2. A 2, professor. A 2. Só que é 2 vezes x, tá certo? Porque tinha um x aqui fora. Aí, ó, menos 3 elevado a x igual a 6. Pronto.
Deixei as bases, aí vocês, opa, legal, corta, corta, corta e resolve o expoente. Não, porque aqui tem uma operação aditiva. Aí o que vocês vão fazer no artifício? É o seguinte, chama 3 elevado a x de y, tá? Então, ó, aqui vai ser y. E aqui, ó, se 3 elevado a x é y, então 3 elevado a 2x vai ser y o quê? Alguém visualiza de cara? A2. Elevado a 2. Quem não consegue visualizar é esse aqui, ó. 2x é a mesma coisa que isso aqui, ó. Como eu substituo isso aqui por y, sobra o y ao quadrado, tá bom? Pronto. Aí aqui, ó, desculpa, caiu na equação de segundo grau. Aí o que eu vou fazer, ó? Y elevado a 2 menos y menos 6 igual a 0. Aí vamos para a Bhaskara. Delta vai ser igual a b ao quadrado, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Certo? Aí, ó, delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado vai ser 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 6, 24. Delta dá 25, tá bom? Aí, o que eu vou fazer aqui? Y, eu ia botar x, o costume, vai ser igual a menos b, de novo, ó, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, o y, uma linha, menos com menos dá mais. Vou pegar o sinal de mais aqui. Aí, raiz de 25 é 5, dividido por 2. Aqui vai dar 6, dividido por 2, dá 3. Aí, y vai ser igual a 1 menos 5 sobre 2. Aí, aqui dá menos 4, dividido por 2, dá menos 2. Bem? Aí, o que vocês vão fazer aqui? Cuidado com esse tipo de questão, para não dizer que o conjunto de solução é 3 e menos 2. Não é. Por quê? Porque o que vocês acharam aqui foi y, e a pergunta é x. Aí, vocês voltam para o artifício e iguala cada uma dessas soluções. Como 3 elevado a x é y, então fica 3 elevado a x igual a 3. Aí, ó, 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Corta, corta, x é 1. Aí, vamos para a segunda solução. 3 elevado a x é igual a menos 2. Tem como 3 positivo virar alguma coisa com menos 2? Não. Não. Significa que essa solução aqui, ela não é válida. Então, conjunto solução 1. Tá bom? Então, esse é o caso um pouco mais complexo de resolução de equação exponencial, que é quando vocês precisam do artifício, e pior aí, desse caso aqui, que foi a equação de segundo grau. Então, quando usar artifício? Sempre que tiver uma operação aditiva, ou menos ou mais, tá bom? Que aí você não vai poder cortar. Nesse caso, a gente vai descobrir se precisa de logaritmo ou não, tá bom? Se precisar, eu paro a questão. Ó, 2 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que isso aqui, ó. Conserva a base e somos expoentes. Certo? Aí eu vou ficar com isso aqui, ó. 2 elevado a x é a mesma coisa que 6 dividido por 2, tá? 2 elevado a x, 6 dividido por 2 é 3. Pronto. Esse caso aqui, gente, ele é diferente desse caso que está aqui, que eu eliminei. Por quê? Porque aqui eu estou com 3 elevado a x igual a menos 2. Não tem como um número positivo ser elevado a alguém, não importa se é fração, se é negativo, o que for, e ele ficar negativo. Nesse caso, eu tenho um número positivo elevado a alguém que deu outro número positivo. Só que esse número positivo não é base 2. Aí cai em logaritmo. Então, essa é a diferença.
Quando eliminar a alternativa, que não vale como resposta, o número com exponencial igualado a número negativo. Número com exponencial positivo igualado com número positivo cai em logaritmo, tá bom? Aí, o que vocês fariam aqui? Transformar isso aqui num logaritmo, tá certo? Log de B na base A, vou falar bem rapidinho, tá? Isso aqui a gente faz assim, ó, eleva e iguala. Então, isso aqui é exatamente isso. Aí vocês chegariam aqui a um log de 3 na base 2. Pronto. Para chegar nesse log de 3 na base 2, a gente tem que fazer mudança de base, que eu não falei ainda, tá bom? Aí, quando vocês fizerem essa mudança de base, no enunciado da questão, ele tinha que dar o logaritmo de 3 e o logaritmo de 2, tá bom? E a pessoa resolve a questão. Então, muitos dos casos, a função exponencial, ela pode decair sim no logaritmo, tá bom? Então, são funções que elas estão muito interligadas. Da mesma forma que um logaritmo, a maioria das questões vão cair na exponencial, tá certo? Gente, tudo bem até aqui, principalmente nessa do artifício? Sim? Sim. Pronto. Pronto, pessoal. Então, olha só. Aqui teria mais uma questão, mas são 8h29. Não vai dar tempo de eu fazer ela, não. Eu vou parar nela. Aí é que é só exercício. Depois dela, eu vou falar de inequação exponencial, tá bom? Amanhã. Aí amanhã, vocês querem que eu já, depois de inequação exponencial, que não vai ser a aula toda, eu já introduza logaritmo